Amém? Ezequiel 37, a visão do vale de ossos secos, diz o seguinte: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se ajuntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao espírito. Profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano, o Senhor: venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sopre dentre esses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o espírito entrou neles, eles receberam vida, e se puseram em pé. Era um exército enorme. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Essa passagem, como nós falamos, ela tem duas aplicações, irmãos, principais. Essa visão que o profeta Ezequiel teve, que na verdade se tornou mais do que uma visão, acabou se tornando até mesmo uma visão profética. A primeira aplicação, irmãos, dessa visão que o profeta Ezequiel teve, fala a respeito da restauração do povo de Israel. Os ossos secos aqui representam esses ossos secos e espalhados, representam o povo de Israel, irmãos, que ficou espalhado sobre a terra por quase 2000 anos, irmãos. O povo judeu não teve a sua própria pátria, mas assim como aconteceu nessa visão que Ezequiel profetizou, e aqueles ossos se ajuntaram, retornaram e voltaram a ter vida, essa profecia também fala então sobre o ressurgimento da nação de Israel, que aconteceu em 1948, depois da Segunda Guerra Mundial. Mas essa visão, além de falar sobre Israel, ela também fala sobre a nossa vida, amém, igreja? Ela também é uma mensagem para nós. Os ossos secos aqui, esses ossos sem vida, esse exército que morreu ali naquele vale, daquela batalha, e agora não havia mais vida dentro deles, pode representar, presta atenção nisso, pode representar muitas vezes algo que nós estamos vivendo. Pode representar nossa vida em alguma área, em algum momento, ou até mesmo, infelizmente, em muitas áreas da nossa vida. Esses ossos secos podem representar, às vezes, uma seca que surge dentro de nós. Quantas vezes nós estamos assim, vivos por fora, não é mesmo? Mas tão secos por dentro. Não há mais sonhos, não há mais planos. Os nossos dias se tornam dias de fardos, dias de sobrevivência. Não há mais aquela explosão de vida dentro de nós. Às vezes essa sequidão pode estar na família, no lar. Às vezes a família não se desfaz, o casamento não se desfaz. Mas quantos casais, às vezes tem um casamento seco, um casamento que não tem mais vida. Talvez não tem grandes brigas, não tem grandes discussões, mas não tem mais aquele brilho nos olhos, não tem mais aquele romantismo, não tem mais aquele amor. Se tornam pessoas que vivem juntas dentro de uma casa, dividindo tarefas. Às vezes essa sequidão está numa carreira profissional, que a gente perde a alegria daquele lugar, a alegria daquela profissão. Às vezes algo que a gente abriu, uma loja, um comércio, uma empresa, que aqui teve aquele período, aquele sonho, e a gente simplesmente vai tocando. Esse vale de ossos secos pode representar aquilo que está seco e morto dentro de nós, mas ao mesmo tempo, como no final daquela visão, quando Ezequiel profetizou, o Espírito de Deus entrou. Nós cremos, irmãos, que aonde o Espírito de Deus entra, aonde havia morte, a vida surge novamente. E eu tenho certeza que ao Deus dar essa palavra, nesses domingos nós temos ministrado, eu creio, irmãos, que Deus está trazendo essa palavra para a vida de muitas pessoas, porque Deus está aqui para trazer vida aonde existe morte na sua vida. Ele está aqui para reavivar, Ele está aqui para capacitar você.
Eu creio que muitos aqui estão vivendo algo novo na sua vida, um novo tempo na sua vida, e você precisa dessa ressurreição do Senhor. Eu sei que muitos aqui estão diante de desafios na sua frente, desafios que estão te assustando, mas esse desafio que está te assustando, o Senhor manda dizer a você: não tenha medo, eu estou te levantando como aquele exército de pé. Ele está levantando a nossa vida. E quando nós olhamos, irmãos, essa visão que Ezequiel teve, não sei se você conseguiu perceber, mas ela tem etapas. Você percebeu que ela foi passando por etapas? Ezequiel primeiro caminhou entre os ossos, depois Deus perguntou para Ezequiel: Ezequiel, você crê que esses ossos podem voltar a ter vida? O que Deus estava fazendo nessas primeiras duas etapas que nós pregamos na mensagem anterior? O que Deus estava querendo com Ezequiel? Primeira etapa, irmãos, de um processo de restauração. Presta atenção nisso. Nós precisamos encarar a realidade. Nós precisamos encarar a verdade. Quem lida com projetos sabe do que eu estou falando. Quando você vai começar um projeto, a primeira pergunta que você faz é o quê? Qual é a situação real? O que está acontecendo? Você não vai conseguir arrumar nada sem saber o que está acontecendo. Foi o que Deus fez com Ezequiel. E falou: Ezequiel, anda no meio desses vales, veja como eles estão secos, veja como esses ossos não têm vida, encare essa realidade. Mas logo depois, irmãos, de Ezequiel encarar a realidade, que ao olhar aquela realidade ele poderia ficar tão desanimado, tão depressivo, Deus levanta a fé de Ezequiel e fala: Ezequiel, você crê que esses ossos podem voltar a ter vida? Ele fala: Senhor, só tu sabes. Em outra palavra, se o Senhor quiser, hoje eles estão mortos, mas eles podem voltar a viver. Preste atenção, irmãos, essas duas primeiras etapas, encarar a realidade e ter fé, são as duas etapas que Deus trabalha até hoje em nossas vidas. Preste atenção. Muitas vezes nós pensamos que você ser uma pessoa de fé, você ser uma pessoa cheia de esperança em Cristo, é ser uma pessoa alienada, uma pessoa que não encara as situações. Tem gente que pensa assim: vocês estão cheios de fé, mas olha a situação. Não, a pessoa que tem fé, ela tem muita clareza da situação, ela não foge da situação, ela não foge da realidade, ela encara, diz: olha, a realidade é essa, mas a realidade é essa hoje, mas amanhã Deus vai fazer a obra. Hoje eu posso estar vivendo isso. O diagnóstico diz: estou doente. O diagnóstico diz: o tratamento é severo, mas eu creio que o meu Deus é de cura. Hoje eu estou doente, mas eu vou ficar curado em nome do Senhor Jesus. A economia diz que a situação está difícil. Olha o preço do ovo, misericórdia, né, irmãos? Olha o preço do café. E aí entra aquele desespero. Olha o que a economia está dizendo. A economia está dizendo isso, mas essa é a realidade. Eu não estou alienado, não. Eu sei quantas coisas estão. Eu sei o preço do dólar, eu sei o preço real, eu sei quanto que estão as coisas no supermercado, eu sei como está a economia. Eu não estou viajando, não. Eu tenho uma consciência muito clara da realidade, mas eu também tenho a consciência muito clara de quem o meu Deus é. E Jeremias capítulo 17 diz que é no tempo de crise e de seca que o justo frutifica para mostrar a glória de Deus. Então hoje é assim, mas o meu Deus está agindo na minha vida. É preciso encarar a realidade, mas encare com fé. A minha sogra, a missionária Dionise, quando a gente está em família, ela conta muito uma história, quando ela passou pelo câncer. E ela disse como foi importante, quando o médico olhou nos olhos dela e disse: olha, a senhora tem câncer, é severo, se a senhora não fizer o tratamento, a senhora vai morrer. Ela podia dizer que uma pessoa de fé: não, imagina, não tenho câncer não. Ela disse: foi muito bom o médico falar isso, e ele fez certo, porque eu precisava encarar aquela realidade, eu precisava levar sério aquele tratamento. Mas ao mesmo tempo que ela encarou sério a realidade, ela também continuou crendo que Jesus é o médico dos médicos e continuou operando. Nesse processo de Deus restaurar nossa vida, irmãos, a primeira etapa é a gente encarar a realidade. A segunda etapa é a gente os crer e deixar que essa fé surja em nosso coração. Amém, igreja? Mas uma vez que a fé surge, agora a fé tem que ser colocada em prática. Porque a fé simplesmente dentro de você não vai produzir um milagre. Somente você crer que Deus pode fazer, milagre não acontece. Quantos de nós, irmãos, se perguntarmos: você crê que Deus pode? Eu creio, pastor, eu creio.
Eu acredito muito que Deus pode fazer. É importante você crer dentro de você, amém, igreja? Isso chama-se a fé que está aí dentro de você, é importante. Mas tão importante, ou até mesmo mais importante do que você crer que Ele pode, qual é a ação que você toma que demonstra que você acredita? Eu vou repetir. Qual é a atitude que você faz como uma demonstração daquilo que está dentro de você? Preste atenção nisso. O que Deus manda Ezequiel fazer? Profetize aos ossos. Vamos parar para pensar a cena agora, irmãos? Ele encarou a realidade. Deus falou que pode fazer. E agora ele fala assim: tá, Ezequiel, você acredita que eu posso fazer esses ossos virarem vida, trazer vida? Então, Ezequiel, anda no meio dos ossos e profetiza. E Ezequiel, irmãos, presta atenção, ele profetizou aos ossos. Existe uma diferença, presta atenção, entre você orar e interceder a Deus, amém, igreja? E você profetizar. Ezequiel começou a andar no meio dos ossos, assim: osso, tenha vida, ossos, tenha vida, ossos, se levantem. Ou você, osso, vem para cá, você, osso, vem para lá. E agora, irmãos, eu pergunto: desde quando o osso tem ouvido? Desde quando o osso escuta? Não tem ouvido, não tem como escutar. Mas foi o que Ezequiel fez. Ele foi profetizando aquilo que no mundo natural não tinha ouvido. Mas presta atenção, no mundo espiritual tudo tem ouvido. No mundo espiritual tudo pode ouvir. Quem lembra o que Jesus falou à tempestade? Estava aquela grande tempestade. Jesus não falou assim: Deus, faz a tempestade parar. Jesus olhou para a tempestade, deu uma ordem para a tempestade e falou: tempestade, fique quieto. Que autoridade! Mas essa autoridade também está sobre nós. Presta atenção, o que Jesus falou sobre a fé? Ele disse: olha, se a tua fé for grande ou se a tua fé for pequena. Se a tua fé for pequena, o tamanho de um grão de mostarda, você olha para o monte e fala com o monte. Por isso que nós aprendemos, tudo tem ouvido. Por que todo começo do mês nós falamos: mês de março eu estou falando com você? Eu estou profetizando a esse mês para ser um mês produtivo e ele produzir aquilo que eu estou declarando. Jesus falou: se a tua fé for pequena, você fala com o monte. Agora presta atenção, meus irmãos, olhe para cá. Fé pequena, falar com monte, você concorda que é algo pequeno ou é algo grande? É grande. Você imagina falar com monte? Você imagina a pessoa, imagina se alguém estivesse olhando Ezequiel falando com um monte de osso, esse cara é doido. Presta atenção, muitas vezes a nossa fé é grande, mas aquilo que nós estamos demonstrando não é de acordo com a fé que está dentro de nós. Presta atenção nisso, presta atenção nisso. A fé não precisa ser grande. A fé pode ser até pequena. Deus, eu creio. Creio tanto. Eu creio um pouquinho. Mas se ela for pequena, mas a sua ação for grande, o milagre acontece. A fé pode ser do tamanho do grande mostrar, foi o que Jesus falou. Ele não falou não, creia muito não, pode até crer pouquinho, mas pegue esse pouquinho e faça algo grande, e comece a agir em passos de fé. E um dos principais passos de fé, irmãos, para o milagre acontecer, é eu abrir a minha boca e profetizar a bênção de Deus ali. Mas o que temos feito com a nossa boca, hein? Será que a nossa boca revela a nossa fé? Está dando para entender, irmãos, a confusão que a gente faz? A gente fala: Deus, a minha fé é muito grande, mas a minha boca diz: não vai dar certo, não vou conseguir. O livro de Tiago, capítulo 3 fala: aquele que consegue dominar a sua boca é um homem sábio, um homem que cresce. Preste atenção nisso, irmãos. As nossas palavras são como sementes. Diga bem forte: minhas palavras são como sementes. Diga bem forte: as minhas palavras têm um poder de criação. Como que Deus criou este mundo? Ele criou esse mundo com as palavras. Provérbios 18, 21 fala: a vida ou a morte estão no poder das nossas palavras. As nossas palavras, irmãos, precedem o milagre. As nossas palavras, presta atenção nisso, elas vão pavimentando o caminho para onde você vai andar depois. Eu vou repetir:
Suas palavras pavimentam o caminho por onde a sua vida vai andar. Conforme você vai falando, a sua vida vai andar naquilo que você vai falando. Você já viu aqueles loteamentos, irmãos? Naquele terreno maravilhoso, aí você vê aquela máquina abrindo a rua assim. Toda vez que você olhar aquilo ali, lembre-se, as suas palavras são como aquela máquina. As suas palavras são essas máquinas, esses tratores que estão indo à sua frente, construindo o caminho que você deve andar. Agora presta atenção, como têm sido nossas palavras? Muitas vezes nossas palavras vão ter sido palavras que amaldiçoam a nossa vida. Quantas visitas às vezes eu vou fazer como pastor, e eu chego lá, a primeira coisa que a pessoa fala assim: ah, pastor, não repara não, é casa de pobre. Para de falar isso. São palavras que vão trazendo essa miséria. Ah, eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento. Se Deus falando com você, tudo posso daquele que me fortalece. Mas eu não aguento, você está criando o caminho de não aguentar. Quantos estão entendendo? Diga amém, irmãos. Você vai trazendo, você vai criando para a sua própria vida aquilo que você vai falando. Palavras malignas, palavras que amaldiçoam. Eu lembro quando a Kelly era pequena, tão bonita, ainda é bonita, né, irmãos? Tão bonitinha ali, aí alguém olhava para ela assim: ih, essa menina vai dar trabalho. Toda vez que alguém falava isso, eu chegava em casa, colocava minhas mãos sobre ela e profetizava: minha filha não vai dar trabalho, a minha filha é uma bênção em nome de Jesus. Mas é isso que nós estamos profetizando sobre os nossos filhos? Ah, esse menino é um terror. Ah, essa menina não sei o quê. Ah, essa casa não sei o quê. Esse trabalho não sei o quê. E a gente vai o quê? Amaldiçoando. E a gente vai amaldiçoando. Você acorda de manhã, bate o dedinho do pé na quina da cama. Só daqui você está vendo alguns, né? Aí vai tomar o café, derruba na camisa. Pega todo o sinal vermelho. 8:30 da manhã você já está falando assim: esse dia está terrível. Pronto, você acabou com o dia. É 8:30 da manhã ainda, e você já acabou com o seu dia. Ah, mas a minha família, o meu futuro. Para com isso. Pare de amaldiçoar a tua vida. Pare de diminuir aquilo que Deus tem para você. Pare de limitar a bênção na sua vida. Às vezes a gente vai orar, conversa com alguém, fala com uma pessoa, a pessoa fala assim: não, se Deus fizer isso já está bom. Eu lembro que uma vez conversava com meu sogro, eu falei assim: se Deus fizer isso já está bom. Mas por que meu sogro falou assim: por que você já está limitando o que Deus quer fazer? Se Deus quiser fazer mais. Ah não, sim, se eu abrir uma loja está bom, se eu abrir 2 já está bom. E se Deus quer dar uma franquia inteira para você? Alguns tomaram posse em nome de Jesus. Às vezes a gente vai destruindo o nosso próprio futuro. Alguns meses atrás, voltando de um treino do Eliote, do basquete, eu dei a carona para um amigo dele. E aí a gente veio conversando, e aquele colega dele falou assim: ô tio, aí você sabe que quando os amigos dos seus filhos começam a chamar você de tio e de tia, você está velho, viu? E aí a gente começou a falar, a gente falava de sonhos, né? A gente semeando ali os sonhos no coração. E aí ele falou assim: não, sabe tio, é porque assim, como meu pai fala lá em casa, esse tipo de coisa não é para nós. Aquilo doeu meu coração. Quase chorei naquele momento. E como que ele cresce numa casa de um filho que quer sonhar na vida, e o pai fica dizendo: isso aí não é para você. Pessoas como nós não vivemos isso. E eu fiquei imaginando o estrago que fazia lá dentro, na mente, no coração daquele jovem tão novo, com um futuro tão brilhante. Hoje no mundo que a gente vive, né, irmãos, de tantos recursos, que praticamente qualquer pessoa hoje, com a bênção de Deus e muito esforço, pode ser o que quiser hoje. Essa é a verdade. Se alguém tiver caráter, for honesto, esforçado, fizer as coisas direito, com esforço e a bênção de Deus, você pode ser o que você quiser hoje. Hoje é possível. Talvez há 200 anos atrás não era possível, mas hoje é possível. E aquilo queimou no meu coração. Lembro de certa vez pregando uma mensagem, algo parecido, falava um pouco sobre isso no meio da mensagem. Quando acabou o culto, uma moça veio por volta de 23 anos de idade, uma das experiências mais fortes que eu tive em pregar a palavra de Deus. E ela veio chorando e falou assim: pastor, obrigado pela palavra hoje, eu precisava ouvir isso. E eu disse para ela assim: o que aconteceu? Pastor, essa semana eu sepultei meu esposo. Eu estou viúva aos 23 anos de idade, pastor, com 2 crianças pequenas. E eu me perguntava: por que Deus levou meu marido? Por que Deus levou meu marido? Por que Deus? Por que Deus? Por que Deus? Sabe, pastor, agora eu entendi.
Desde que nós nos conhecemos, pastor, desde quando a gente namorava, quando a gente ainda era adolescente, sabe o que o meu marido sempre dizia? Você merece alguém melhor do que eu. Você merece alguém melhor do que eu. Você merece alguém melhor do que eu. Você merece. Ele ficava profetizando isso. Eu não sou um bom marido para você, pastor, e ele era um excelente marido. Mas ele ficava declarando que ele não era um bom marido, que eu precisava ter outro marido. Hoje eu entendi porque eu perdi ele. Às vezes, irmãos, não são palavras de maldição, mas são palavras negativas, palavras com falta de sabedoria. E às vezes você fica falando isso, esposa, fala para o seu cônjuge, para com isso. Você precisava de alguém melhor do que eu. Talvez ele nunca pensou, mas de tanto que você fala. Às vezes você vai pôr aquela semente, porque mais uma vez presta atenção, palavras são como sementes. Palavras são sementes, são algo pequeno, mas tem um poder de trazer algo grande. Por isso, irmãos, nessa manhã, Deus fala a cada um de nós, como Ele falou a Ezequiel: Ezequiel, se você crê, mude a tua boca e profetize sobre esses ossos. E Ele te chama hoje aqui, meu filho e minha filha, profetiza onde tem morte na tua vida. Abra a tua boca e profetize. Presta atenção, irmãos, mas Deus não está falando conosco de palavras positivas apenas. Ele não está falando sobre isso. Deus não está falando conosco, irmãos, de frases de efeito, de autoajuda. Não é você ficar falando coisas positivas, pegar um trecho de uma música que fala: olha, não se preocupe, tudo vai dar certo. Não é disso que Deus está falando. Até pode ser bom você ter palavras positivas, pode ajudar. A palavra sai da boca, ela entra na mente, até ajuda. Mas preste atenção, irmãos, Deus não está falando aqui de palavras positivas que atraem uma força mística que resolve as coisas. Não é isso não, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não tem compromisso com essas palavras. Sabe o que Deus tem compromisso? Com a sua palavra. E aquilo que Ele disse vai acontecer. Aqui estão reservadas mais de 7.000 promessas, as 7.000 palavras que você pode olhar na sua vida, aonde você estiver, na área que você estiver vivendo, e você pode declarar sobre você, sobre a sua casa e sobre tudo aquilo que você faz. Diga bem forte comigo, diga assim: o meu Deus tem compromisso com a sua palavra. Ame a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, pegue as promessas de Deus e profetize sobre a sua vida. Presta atenção, Deus também não está falando conosco, irmãos, que não há momentos de desabafo, momentos da gente externar o que estamos passando. Amém, igreja? Existem momentos, repita comigo, diga assim: momentos. Tem momentos sim, um aconselhamento, um desabafo, na oração. Você precisa soltar o que está lá dentro de você. Não é você ficar lá suprimindo tudo aquilo que está lá dentro. Existem momentos que a gente realmente precisa dizer: olha, eu estou com medo, eu estou preocupado. Tem momentos que você tem que dizer: eu não sei o que fazer. Não, você não pode falar que você não tem fé não. Sim, eu tenho fé. Eu tenho fé que eu vou saber o que eu vou fazer. Eu creio que Deus está comigo, amém, irmãos? Mas nesse momento eu não sei o que fazer. Existem momentos que nós temos que sim desabafar. Mas, irmãos, o nosso dia a dia, presta atenção, pegue essa fé que está dentro de você, por menor que ela seja, e comece a usar a palavra de Deus, e profetize sobre a sua vida, profetize sobre a sua casa, profetize sobre os teus filhos, profetize lá no teu lar. Se coloque de pé, por gentileza, preste atenção nisso, olhe para cá sem se distrair. Pegue um dia, preste atenção nisso, pegue um dia. Se você tiver vergonha, faz um dia que não tiver ninguém em casa, sozinho, tá bom? Porque às vezes você pode ter vergonha. Mas pega assim um dia na sua casa, levante os teus braços assim, ó. Deus põe isso no meu coração. E vai andando sobre a tua casa. E vai declarando a bênção do Senhor sobre a sua casa. Talvez vai ter que gritar, falar alto. Profetizar é externar. É diferente de você orar: Deus, não é profetizar. Passe na tua casa assim, vai dizer: Senhor, eu declaro, o Senhor é o Deus do meu lar. Senhor, eu abençoe a minha casa. Às vezes as nossas casas entram muitas pessoas, entra e sai muita gente. Às vezes uma pessoa vai entregar uma coisa, alguém vai fazer um serviço. Você tem que orar e falar assim: Deus, tudo que tiver de maligno, fique para fora. O que vier de maligno, essa pessoa fique para fora. Ela entra, mas o que tiver fica com ela, para fora. Não entra não. Abençoe teu lar.
lá no teu trabalho, chega um pouquinho mais cedo, leva o óleo ungido, põe as mãos sobre a tua mesa, profetiza e fala assim: dessa mesa sairão soluções. Deus está me mostrando muitas pessoas aqui, ó, que a sua postura na sua mesa, Deus manda dizer, acho que eu nunca falei isso numa pregação, você tem ficado assim, ó, o tempo todo na sua mesa. Deus manda dizer algo para algumas pessoas: faça da tua mesa o teu altar. Faça da tua mesa de trabalho o teu altar. Você vai pôr as mãos sobre a tua mesa e falar assim: quando eu me sentar aqui, sairão soluções e estratégias. Quando eu me sentar aqui, vai sair criatividade. Eu declaro que a bênção de Deus está neste lugar. Deus está, irmãos, restaurando nessa manhã paixão por locais de trabalho. Algumas pessoas aqui, você perdeu a paixão pelo aquilo que você fazia. Aquele lugar era tão gostoso para você. Deus manda dizer: lute pelo aquilo que eu te dei. Deus manda dizer mais uma vez isso, falou em alguns outros cultos: lute. E fala assim: eu não vou perder a alegria daquilo que Deus me deu. Muitos aqui têm tido crises de ansiedade, quando você pensa em ir para o seu trabalho, quando você pensa em executar aquilo que você quer fazer. Deus vai dizer: isso não é para você, meu filho. Esse lugar eu te dei, esse lugar é de bênção. Não fale que esse local de trabalho tem te prejudicado. Ah, essa empresa está acabando comigo, esse cargo está acabando comigo. Não, 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 mude a tua boca, Deus manda dizer hoje. E profetize bênção. E põe a mão naquela mesa e fala: isso aqui é um lugar, altar do Senhor. Eu vou fazer dessa mesa o meu altar, e a unção de Deus vai transbordar neste lugar, e a alegria do Senhor vai resplandecer, e vai voltar aqui à minha vida. Seu carro, talvez o seu carro é o seu local de trabalho. Você trabalha com ele. Pega o teu carro, unja ele, passa o óleo ungido e fala: Senhor, esse local aqui de trabalho, esse carro é meu local de trabalho. Aqui é o lugar de bênção na minha vida. Cada pessoa que entrar aqui, vai entrar a bênção. O que tiver de maligno não entre, vai entrar somente ela, e ela vai ser tocada pelo Espírito Santo. Profetize, igreja, profetize. Mas se você parou para prestar atenção no texto, Ezequiel não profetizou uma vez, mas ele profetizou 2 vezes. E na segunda vez que Ezequiel profetizou, ele já não profetizou somente por os ossos se ajuntarem, não somente profetizou para ter ordem, para crescer, para prosperar. Ele profetizou aquilo que realmente produz a vida: o Espírito Santo de Deus. E Deus falou: Ezequiel, profetiza agora uma segunda vez, e nessa segunda vez você vai profetizar que o meu Espírito está vindo sobre esses ossos, sobre esses homens agora, e eles estão se tornando um exército vivo. Levante as suas mãos agora, fale com o Senhor agora. A primeira oração que nós vamos fazer agora nesta manhã, nós vamos orar, e você vai orar agora pedindo perdão, e vai cortar agora todas as palavras de maldição que você tem falado. Abra a sua boca agora e fale com o Senhor agora, e fala: Senhor, eu te peço perdão, Senhor, eu me arrependo, eu corto essa palavra agora, eu corto agora, quebre o poder de palavras negativas, quebre o poder delas agora, quebre agora. Talvez você falou: ah, eu vou embora, eu vou sumir daqui. Corte essa palavra agora, corte essa palavra agora. Talvez você cresceu numa família que pais falaram coisas como você ouviu hoje. Não tenha raiva do seu pai, da sua mãe. Perdoe o seu pai, diga: eu perdoo o meu pai, eu perdoo a minha mãe por aquilo que ela falou, mas eu não aceito essas palavras, eu não aceito viver isso. Quebre agora essas palavras em nome de Jesus. Senhor, nós repreendemos agora em nome de Jesus toda palavra de maldição, toda palavra de derrota, Senhor, toda palavra, Senhor, que essa vida ouviu. Toda vez que algo dá errado, aquela frase volta: eu não faço nada direito. Eu repreendo essa palavra. Eu nasci para sofrer, eu repreendo essa frase agora. Eu nasci para viver sozinho, eu repreendo essa palavra. Senhor Pai, aquela pessoa que declarou maldição, que disse: esse casamento não vai durar, eu anulo essa palavra. Eu declaro, Senhor Pai, casamentos duradouros, casamentos felizes,
Abre a tua boca agora, igreja, e agora comece a profetizar a bênção. Comece a profetizar. Diga palavras de bênção, diga palavras de vitória. Se você está diante de desafios, declare a promessa de Deus que diz: eis que estou contigo todos os dias, tudo que te vier a mão para fazer irá prosperar. Eu irei suprir toda a sua necessidade. Eu sou aquele que vai à sua frente. Ele já declarou na sua palavra. Senhor Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, ó Senhor, nós te glorificamos, ó meu Pai. Vem, Senhor, agora. Declaramos vida, Senhor. Declaramos vida em abundância, Senhor. Ó Espírito Santo, vem com o teu poder. Vem, Senhor, levante as tuas mãos e declare com toda a tua fé. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, Senhor. Meu Deus, segure na mão da pessoa que está do seu lado agora. Segure na mão dessa pessoa que está do seu lado e não ore por você agora, mas ore por ela agora. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Ou você que ora em línguas, comece a orar em línguas agora. Enquanto os instrumentos vão louvando, abre a tua boca agora, abre a tua boca. Senhor Pai, agora eu profetizo, Senhor, oh Deus, ó meu Pai, como anjo desta igreja, Senhor, assim como Ezequiel profetizou, vento que vem dos quatro cantos, espírito de vida, eu declaro espírito de vida, eu declaro espírito de vida, eu declaro, receba o poder, receba poder. Abre a tua boca e diz, clame agora o Senhor, vai dizendo glória a Deus, aleluia, não fique a sua boca fechada, diga glória a Deus, aleluia, diga encha-me, encha-me Espírito Santo, encha-me Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Vem Senhor com o teu poder, vem Senhor com o teu poder, vem Senhor com o teu poder. Senhor Pai, resgata, Senhor, resgata agora, Deus, alegria, alegria, traga vida, Senhor. Oh Senhor, eu repreendo, Senhor, eu repreendo essas crises de ansiedade, eu repreendo essa síndrome do pânico, Senhor, diante do trabalho, caia por terra agora em nome do Senhor Jesus. Aleluia, Senhor, aleluia, Senhor. Todos com os olhos fechados, pode soltar das mãos agora, todos com os olhos fechados. Eu quero orar por você que tem sentido síndrome de pânico, crise de ansiedade, para você fazer aquilo que antes você fazia com uma alegria muito grande. Quando você vai principalmente para o seu local de trabalho, todos com os olhos fechados, você que precisa dessa oração, põe a mão sobre a tua cabeça agora. Assim como aqueles ossos ressurgiram, aquele exército ressurgiu, Deus está ressurgindo agora na sua vida. Ele está recuperando aquela alegria que você tinha. Senhor nosso Deus, eterno Pai, eu oro agora, Senhor. Senhor Pai, eu repreendo agora, Senhor, essas crises de ansiedade. Eu repreendo, Pai, esse pânico, Senhor Deus, quando essa pessoa pensa só de ir aonde ela precisa ir, Senhor. Lugares, ó Senhor, que são lugares bons, são bênção na vida dela, Senhor. Lugares que o Senhor entregou para ela, bênçãos do Senhor, meu Pai. Senhor, eu repreendo agora, eu dou uma ordem
Eu expulso agora, eu declaro que hoje é dia de libertação neste lugar. Toda crise de ansiedade, toda síndrome de pânico, toda falta de prazer pelo seu trabalho, pela sua família. Esta mãe, Senhor Deus, que esses pensamentos, ó meu Pai, ela ama os seus filhos, ela ama a sua filha, ela ama o seu filho, Senhor, mas a maternidade tem sido difícil para ela. Senhor, eu repreendo agora, eu dou uma ordem: sai agora em nome de Jesus, sai agora, saia. Eu te repreendo, espíritos malignos que estão atormentando essa mente, estão arrancando e roubando essa alegria, trazendo morte. Eu expulso agora em nome de Jesus, sai agora. E eu declaro, Senhor, espírito de vida. Todos façam assim com as suas mãos agora. Enquanto eu estiver orando, você vai dizendo: eu recebo, eu tomo posse. Receba agora espírito de vida. Receba vida, receba vida. Receba a vida agora. Receba a alegria que se perdeu. Alegria que se perdeu. Se coloque de pé, o Senhor manda dizer. Se coloque de pé como um exército. Aquele exército ficou de pé. Aqueles que estão prostrados ao Senhor nesse desânimo, receba alegria agora. Receba a alegria em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Assim, Deus, nós oramos e declaramos que todos já estão curados, abençoados, libertos e restaurados, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Diga glória a Deus. Aleluia. Quem aqui tem um coração grato ao Senhor Jesus? Vamos encerrar este culto, irmãos, agradecendo a Deus. Você pode levantar as tuas mãos agora, o mais alto que você puder. Vamos lá, turminha, levanta bem alto, estica tudo e deixa estralar um pouquinho. E agora levante um pouquinho teu rosto, dá um sorriso para Jesus e só agradeça a Ele. Diga: obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua palavra que me alimentou. Obrigado por todos que serviram para este culto acontecer. Obrigado pela minha casa, pela minha família. Declaramos, ó Pai, uma semana abençoada, de vitória, produtiva. Vai render essa semana, de portas abertas, protegida de todo mal. Uma semana de boas notícias para todos nós. E que o amor do nosso Deus eterno Pai, a maravilhosa graça do querido Salvador Jesus, e a paz e a comunhão do Espírito Santo estejam agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Aplauda bem forte o nome de Jesus. Levanta o teu rosto, dá um sorriso para Jesus e diga o que para Ele? Eu te amo, Jesus, eu te amo. Deus te abençoe, paz seja convosco. E eu também te amo, viu?